Amém, igreja? Sentem por gentileza em nome de Jesus, irmãos. E agora é hora de você ouvir a palavra de Deus e, claro, receber a palavra e crer e ser muito abençoado em nome de Jesus. Amém, igreja? E eu tenho algo de Deus para você, irmãos. E a palavra é assim, ó: o medo, ele te impede de prosperar. O medo, na verdade, é um grande impedimento, irmãos, à prosperidade. Você saiba que Deus, ele tem prosperidade para nós, e o medo, ele vai sempre tentar opor, tentar impedir que você vive e desfrute dessa prosperidade. O medo sempre vai surgir, irmãos, quando, vamos dizer assim, vai querer ter o controle da tua vida, ou ter o controle para que você não alcance a bênção, a prosperidade que vem de quem? De Deus. Então nós não podemos permitir. Você vai abrir comigo lá em Provérbios, no capítulo de número 29, Provérbios 29 e 25. Não tem, né? Não tem. Então deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, que nós vamos ver uma outra tradução, que vai ser preciso também. Amém, igreja? Provérbios capítulo de número 29 e o versículo de número 25. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim o versículo 25, irmãos, tá? O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Diga amém. Na linguagem de hoje, que é a NTLH, diz assim, ó: é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Irmãos, é perigoso, e eu vou acrescentar assim, ó: é um problema a pessoa ter medo. É um grande problema para nós, por que não dizer um obstáculo, um impedimento, a questão do medo. Por que o medo acaba sendo um grande problema para nós? Porque o medo te impede, irmão, de aproveitar as oportunidades. Você sabe que muitas oportunidades, Deus, ele diz que concede a nós. E se você tem a Bíblia, abra lá em Efésios capítulo 5, o versículo de número 26, versículo 16, né? Efésios capítulo 5 e o versículo de número 16, irmãos. Aqui a Bíblia diz e fala a respeito que Deus, ele tem para nós, vamos dizer assim, oportunidades. Diga glória a Deus. Provérbios 5,16, que diz o seguinte: remindo o tempo, por quantos dias são o quê? Maus. Encontraram? Remindo o tempo, por quantos dias são o quê? São maus. Então, na NVI diz assim, ó: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém, igreja? Aproveitando o quê? Ao máximo cada o quê? Oportunidade. Então olha só, aqui a Bíblia diz, irmão, que nós temos que aproveitar ao máximo cada uma das oportunidades. Então isso quer dizer que nós teremos oportunidades. Oportunidades virão nas nossas vidas. Diga amém, igreja? Aí me faz lembrar da frase, né? É como ditado que o missionário conta, que se o cavalo passar arriado, o que você faz? Conta dele. E esse cavalo arriado é a oportunidade. A oportunidade passa, obviamente vem até você, você não pode deixar passar, você tem que o quê? Aproveitar. E aqui é um problema: se você não aproveita as oportunidades, irmãos, ela passa, dificilmente ela volta. Oportunidade perdida, dificilmente ela vai voltar, irmão. E aí eu vou te dizer, o ditado que é usado, que o cavalo passa arriado, você monta. Mas eu chego a dizer assim, ó: se o cavalo passar, irmão, nem que não esteja arriado, se for em pelo, você deve montar. Eu creio que é melhor você montar no cavalo em pelo do que ir de a pé. Não é? Sim ou não?
Tá, mas o cavalo em pelo, se ele não tiver com a sela, você não sabe se ele é manso. Ah, não tem problema, dá uns pinotes, daqui a pouquinho se apruma e vai dar certo. Vai ou não vai? Amém, igreja? E tem outro detalhe, irmão. Quem já andou de cavalo? Já andou de cavalo? Não sei se você sabe assim, ó, se você andar de cavalo em pelo, e se você não tiver costume, o que acontece? Escorrega? Não, você sabe, Fernando? Hã? Tudo assado, irmão. Irmão, se não tem experiência, a pessoa não está acostumada, ela assa toda. É um negócio esquisito. Tá, mas e andar de a pé? Qual que é melhor? Ficar assado ou andar de a pé? Eu tenho comigo que andar a pé é pior, irmão. Principalmente se for uma distância longa, né? Se for curtinho, não, mas se for uma distância longa, vai ter um problema. Tá, deixando de lado, não importa. A oportunidade vem, a Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Aproveitar. Irmãos, é necessário que a gente aproveite as oportunidades. Agora tem um detalhe: muitas oportunidades, irmãos, ela vai vir, vamos dizer assim, para mim, para você, às vezes ela vem como um desafio. Oportunidade que vem a nós como um desafio, e muitas das vezes ela vem como algo inédito. É algo que surge a oportunidade que vem a você, e claro que é algo inédito, você nunca fez, é algo que vai, vamos dizer assim, te desafiar, e às vezes a oportunidade ela vem como algo grande, e às vezes pode vir como algo pequeno. Pode ser uma coisa grandiosa, mas às vezes também pode ser uma coisa pequena. A grande verdade é assim, que às vezes as oportunidades, quando ela vem, nem sempre, irmão, vai ser algo assim que uma pessoa vai dizer, não, isso aqui para mim é tranquilo, dá para fazer. Na grande verdade é que as oportunidades elas vêm, e às vezes não vem, vamos dizer assim, vem como desafio, vem como algo inédito para nós, e tudo aquilo que é algo inédito, que você nunca fez, normalmente a gente fica apreensivo. E tem uma coisa que acontece, irmão, diante da oportunidade, ou das oportunidades, o que é, pastor, o que nós estamos falando hoje? Que o medo impede você de quê? De prosperar. Por quê? Porque quando surge a oportunidade, algo que você nunca fez, daquilo que você nunca realizou, você não tem experiência, não tem conhecimento, e aí surge um medo, a pessoa fica com medo, e o medo é diverso, irmão. Eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não corresponder à expectativa, eu tenho medo das coisas não funcionar e depois do que é que vão dizer para mim, eu tenho medo de eu começar e depois não conseguir terminar, e por aí fora vai. E esse medo é exatamente uma ação do próprio inimigo para tentar impedir você de prosperar. Quer ver um exemplo? Você vai abrir comigo lá em 1 Samuel, capítulo de número 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, irmãos. Nós temos aqui, embora não é isso que eu quero trazer hoje, tá? Mas aqui fala a respeito de Golias. Golias foi aquele que ameaçou Israel. Israel estava pronto, irmãos, para lutar contra os filisteus. Só que antes de ter ou de começar a batalha, o Golias se antecipou, colocou-se diante do monte, e ele diz o seguinte, o que eu vou ler com você, 1 Samuel capítulo 17, por gentileza, e nós vamos ler o versículo 10, 1 Samuel 17, 10 diz assim, e disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Agora, ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram o que, igreja? Muito. Resumindo e traduzindo, irmão, eles ficaram com o quê? Com medo, exatamente. Ficaram com medo quando Golias se colocou no monte e, vamos dizer assim, desafiou eles para que um homem lutasse com Golias. E agora vem um detalhe, eles ficaram com medo, e a Bíblia menciona lá no versículo 24, pula para o 24, irmãos, olha o que diz,
Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grande, diga misericórdia. Esse povo aqui, irmãos, eles ficaram, não só o rei Saul, a Bíblia menciona que o rei Saul e todo o exército de Israel, todos eles ficaram com o quê? Com medo. Tá, medo do quê? Golias, que era aquele homem de quase 3 metros de altura, 2,90 metros, vamos arredondar para 3 metros, um homem extremamente grande, que estava ameaçando ele. Eles ficaram com medo. Agora lê comigo o versículo seguinte, o 25. Olha só o que diz aqui, ó. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes, o que, igreja? Riquezas. E lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Diga glória a Deus. Aqui vamos entender, irmãos. O homem que ferisse Golias, ele iria enriquecer o quê? Grandemente, muitíssimo. Irmãos, se esse enriquecer grandemente, a gente logo entende e pensa, seria pouco ou grande riqueza? Grande. E mais, você sabe que o exército são os homens que iam para o exército de 20 anos acima. Normalmente eles eram solteiros, normalmente, tá? Então por isso que também daria a filha de quem? Do rei como esposa, irmão. Então olha só, além de enriquecer grandemente, não era só uma riqueza, grandemente, ainda teria a filha do rei como esposa. Ou seja, seria genro de quem? Do rei. E não só isso, isentaria a casa dos seus pais de impostos. Isso é uma grande bênção, sim ou não? Hoje, no dia de hoje, irmão, isentar de IPTU, IPVA, que mais? Imposto de renda e etc, irmão. Isso é uma maravilha, é ou não é? Quer dizer, seria isento da casa do pai. Agora você há de convir comigo. Isso aqui, essa proposta, era uma grande oportunidade, sim ou não? Sim ou não? Não tenha dúvida. Irmão, enriquecer grandemente e ainda dar a filha do rei como esposa e etc, era uma grande oportunidade. Mas este é o grande detalhe, irmão, que nós sabemos aqui que esses homens, os homens de Israel, todos eles ficaram com o quê? Com medo. Mas não estava diante da oportunidade? Sim ou não? É exatamente isso que às vezes o diabo faz. Ele às vezes surge, coloca em nós medo diante de oportunidades, diante de situações que tudo diz para você: olha, isso é boa coisa, eu posso fazer, eu devo fazer, vai dar certo. Seja um negócio, um empreendimento, seja uma mudança de cargo, seja você fazer um investimento, algo que você sente de Deus no coração. E normalmente, irmão, a primeira coisa que vem, ou uma das primeiras coisas, é a pessoa ficar apreensiva com medo. Pastor, o senhor quer dizer que nós devemos ir de qualquer jeito? Não, você não deve ser irresponsável. O que você não deve é deixar de fazer o que você sabe que deve e pode o quê? Pode fazer, não. Nós estamos falando de oportunidades que às vezes vem e a pessoa sabe que é oportunidade boa, ela sabe que é um bom negócio, mas às vezes ela fica retraída por conta do quê? Do medo. Ai, o que vão pensar de mim se não der certo? Olha, e se eu fracassar? E se a coisa não acontecer como eu estou pensando? O que é que vão dizer de mim? O que é que vão falar? Como é que vai ser se eu sair deste lugar, desta função e for fazer tal coisa? Ah não, é melhor eu ficar tranquilo, sossegado. Você sabe que normalmente é assim, irmãos. Entenda isso. A pessoa às vezes acha mais cômodo ficar parado sem querer ousar a fazer ou aproveitar a oportunidade, ou vamos dizer assim, a aceitar o desafio, aceitar aquilo que para ela é algo inédito. É melhor, ela acha melhor ficar parada do que a enfrentar aquela oportunidade que torna um desafio. É ou não é? Vamos falar a verdade, irmão. Para Davi aqui, o que seria melhor?
Ele enfrentar o Golias ou deixar esse negócio de lado? Fala a verdade. Aí você vai dizer, pastor, era melhor ele enfrentar. Você sabe do resultado. E se você não soubesse? Não, melhor deixa esse negócio de lado. Deixa esse negócio para lá, eu não sou soldado. Não, esse negócio não é comigo não. Aparentemente. Só que entenda o que eu vou te falar, irmãos. Normalmente é assim a regra. As pessoas, elas são recompensadas. Elas são beneficiadas pelos problemas que ela resolve. Amém? Pelo quê? Problema que resolve. Irmãos, problema que você resolve, você vai ser beneficiado, você vai ser recompensado. E qualquer função. Por exemplo, um médico, ele é pago, ele ganha dinheiro, ele é beneficiado, não é para resolver problema? Sim ou não? Fulano está doente, vai aonde? Vai ao médico. E o médico então resolve ali aquela situação. Ele vai ser pago por isso. É a mesma coisa, você precisa, por exemplo, de um trabalho de um pedreiro. Você tem um problema, eu quero reformar minha casa, eu quero construir uma casa. Você tem um problema. E o pedreiro, que vai ser aquele que vai resolver o seu quê? Problema, você vai pagar ele. E assim por aí fora vai. O meu carro deu um problema. Você quer um mecânico para quê? Para te cumprimentar? Não, você quer um mecânico para quê? Não é para resolver o seu problema, sim ou não? Olha, meu carro deu problema, resolve. Resumindo, ele vai ser pago para resolver o quê? Problema. E normalmente, irmãos, eu e você, nós às vezes queremos ficar assim, como que é quase que isento de nos envolvermos para resolvermos o quê? Você já viu aquele ditado que diz assim, não, do jeito que está muito bom, se eu for lá eu vou caçar sarna para quê? Mas é isso aí mesmo. Você vai caçar problema? Não, você vai resolver o quê? Resolve o problema. Pastor, eu quero oportunidade. Normalmente as oportunidades, elas vêm em forma de que, igreja? De problema. Você resolve a situação, pronto, daquilo ali, ou a partir daquilo que é uma grande oportunidade. Aqui não tenha dúvida que era uma grande oportunidade. Só que era também um grande o quê? Não era um grande problema? De quase 3 metros de altura, irmão. Era um grande problema. Bom, aquele que resolveu o problema vai ser muito recompensado. Eu e você, nós sabemos, Davi resolveu um problema, diga amém. Agora entenda, o medo, ele vai querer, irmão, nos impedir, nos atrapalhar, para tentar, vamos dizer assim, nos atrapalhar de alcançar a prosperidade que Deus tem para nós. Escute, o medo, ele não vem de Deus. Não pense você, não, mas eu acho que é Deus que não quer que eu faça. Não, se é algo lícito, se é algo dirigido por Deus, pode ter a certeza que é da vontade dele. Agora, se o medo está querendo te controlar, saiba que este medo não é de Deus. Segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 1, ele fala aqui, irmãos, que o medo não é de Deus, não é Deus que nos dá. Segunda Timóteo, capítulo de número 1, e o versículo é o de número 7, irmãos. Quem encontrou, diga amém. Ixi, foi fraco, né, irmão? Mas vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos deu espírito de temor. Esse temor é medo, tá? Tem tradução que diz medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Diga amém. Diga glória a Deus. Irmãos, se Deus não nos deu espírito de quê? De medo. Então, se não foi Deus que deu, de onde é que ele vem? Exatamente. Não vem de Deus, vem do diabo. E o diabo faz isso, irmão. Diante de situações, de oportunidades que surgem, coisas que Deus coloca no seu coração, que Deus abre o seu entendimento, dá uma direção, e às vezes Satanás coloca medo. Não faça não, não vá não, e se der errado, e você não entende esse negócio, você nunca andou por essa estrada, você não sabe como é que funciona. Aí a pessoa fica retraída com medo, e logo ela não faz, e se ela não faz, obviamente, nada vai o quê? Nada vai acontecer, irmão. E o resultado é que tem gente que está assim, Deus, eu quero uma oportunidade, me dá uma oportunidade. Você pode até orar, pedir a Deus uma oportunidade. Agora entenda uma coisa,
normalmente, eu vou repetir, essas oportunidades vão vir em forma de problema. São problemas que vão surgir, que você deve resolver, que você deve enfrentar, que você deve fazer. Diga amém. Agora o detalhe: quando a oportunidade que vem, você não ter medo de você fazer aquilo que Deus está te dirigindo e orientando. Não é que você vai ser irresponsável. Não, apareceu agora um investimento fenomenal, extraordinário. Cuidado, irmão. Você sabe que tem coisas que obviamente não faz nem sentido, né? Aliás, você lembra há uns anos atrás da Avestruz Master? Você lembra? Lembra não? Lembra, irmão? Não lembra? Lembra, Fernando? Da Avestruz Master? Pastor, que acha isso? Irmão, mexer com a criação de avestruz e etc. Você colocava o dinheiro no seu aquela. Não é? Aí todo mundo dá-lhe avestruz. Coitado, muitos se arrebentaram. Já tiveram outras também, depois, um pouco recente, mas embora tenha muito tempo, um tal de Telex Free. Lembra disso? Lembra não? Lembra? Telex Free, lembra não? Telex Free, mesma coisa da Avestruz Mais. Investimento. Olha, você coloca 1.000 e ganha 2.000 do abrir e fechar de olhos. Aí a pessoa colocava para o dinheiro vinha. Logo ela falava o quê? Nossa, se deu certo com 1.000, vai dar certo com quanto? Com 10, com 20. Vendia a casa e colocava. Eu conheço gente que se lascaram com isso, irmão. Quer dizer, tem um ditado que diz, completa aí comigo, vai. Quando a esmola é grande, esse mesmo, irmão, até os santos desconfiam. Esse negócio miraculoso, extraordinário demais, abre os teus olhos, porque você pode estar realmente caindo numa enrascada. Eu não estou falando desse tipo de negócio, de você não ter medo quanto a isso. Pelo contrário, a Bíblia diz: examinai todas o que? Todas as coisas, e retei o que, irmãos? O que é bom. Então nós temos que examinar, você tem que analisar. Não é você fazer qualquer negócio. Não é você querer, em outras palavras, só porque supostamente está tendo como uma oportunidade que você julga ser, que você vai, eu vou fazer, isso vai dar. Não, você tem que entender. Eu vou examinar. Não, isso aqui está cheirando coisa errada. Não entra. Pula fora. Não, pastor, a coisa é certa, a coisa é boa, mas eu nunca fiz e tudo mais. Pode causar em você uma certa apreensão, que é normal. Só que você não pode se deixar levar. E eu vou te dizer assim, não importa o que venha como oportunidade na sua vida, irmão. Você não pode deixar o medo te paralisar. Amém, igreja? Quer ver? O Deuteronômio capítulo de número 20. Olha o que Deus declara aqui, irmãos. Mesmo que, vamos dizer assim, Deus, Ele diz para a gente não temer, irmãos, nem mesmo diante de uma, vamos dizer assim, de uma grande batalha, de um grande desafio, nós não devemos temer. Qual a razão? Você vai ler comigo o Deuteronômio capítulo 20, e o versículo de número 1, esta aqui é a razão, porque eu e você não devemos temer. Diz assim o versículo 1: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não tenhais temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Diga glória a Deus. Então, diante de uma situação delicada, irmão, vamos dizer, de uma oportunidade, surge para você um negócio, um empreendimento, algo para você investir, que você sente da direção de Deus, ainda que você possa ficar receoso. Olha, é maior a coisa do que eu pensava, o negócio é muito tremendo, olha, será que eu vou conseguir? Não, você não pode ter medo, porque Deus está o quê? Contigo. Eu não vou sozinho, Deus está comigo. Você sabe do relato de Davi. O Davi foi aquele que predispôs, irmãos, a lutar contra Golias. Davi disse assim, eu vou enfrentar esse Golias. E ele enfrentou. Agora esse é o detalhe. Davi enfrentou Golias. Golias quase 3 metros de altura. Davi um garoto. Será que o Davi ficou receoso, pastor? Como ser humano eu creio que sim. Porque aliás, para Davi é algo inédito.
Porque Davi não era soldado, irmão. Davi era pastor de quê? De ovelha. Aliás, por mais que ele lutava com urso e com leão, mas ele nunca tinha enfrentado um gigante, ou seja, um guerreiro. Para ele seria algo inédito. Então, quando Davi escreveu o Salmo 56, e eu vou ler com você, eu creio que Davi, irmãos, fez exatamente isso aqui também, quando ele teve que enfrentar Golias. Salmo de número 56. Olha o que diz, Salmo 56, o versículo de número 3, irmãos, diz assim, ó: no dia em que eu tiver medo, hei de confiar em quem, igreja? Em ti. Diga glória a Deus. Então, peraí, Davi, esse aqui é o salmo escrito por Davi. Davi está dizendo, no dia, no momento, quando o medo querer vir tomar conta de mim, é isso que ele está dizendo, eu vou ser guiado pelo medo. Não, ele diz, eu vou confiar em quem? Em ti, confiar em Deus. Eu e você nessa vida, irmãos, vai vir surgir situações na nossa vida, trabalho, seja negócios e etc, que muitas das vezes você vai ficar apreensivo. Ai meu Deus, e agora? E agora? É nessa hora que você não pode deixar o medo impedir você. É nessa hora que você tem que fazer como Davi. Se o medo está querendo vir, eu vou confiar em quem? Diga glória a Deus. Eu vou confiar em Deus. Eu não vou me deixar levar pelo medo. Aliás, irmão, esta é a vontade de Deus para nossas vidas. É nessa hora que eu e você devemos nos voltar para quem? Nos voltar para Deus. Espera aí, meu coração está temeroso? Não, pelo contrário, eu vou depender e confiar em quem? E esse medo que está querendo me abalar, está querendo me impedir de avançar, ele vai ser banido, ser expelido em nome de quem? Primeira carta de João, no capítulo de número 4, aqui João faz essa declaração, lá no finalzinho da Bíblia, que isso aqui nós temos que colocar em prática. Se você, porventura, pastor, olha, eu estou passando uma fase da minha vida, eu estou enfrentando um momento que, olha, tem sido para mim de muita apreensão, eu estou muito temeroso a respeito dessa situação a qual estou vivendo, estou enfrentando. Aqui em primeiro livro de João, primeira carta de São João, o capítulo 4, Deus declara algo para nós tremendo, irmãos, que é isso que temos que fazer, temos que nos voltar para Deus, e o medo, irmãos, não prevalecerá. Olha o que ele diz no versículo de número 18, 1 João 4, 18, diz assim, ó, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o quê? O temor. Esse temor é medo, tá? Porque o temor, o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em quê? Em amor. Você vai ler comigo o versículo 8, aí mesmo, nesse capítulo, diz assim, ó: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Então Deus é o quê? Amor. Aqui no versículo 18 ele diz, no amor, você entende, em Deus não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o quê? Todo medo. Porque aquele que, olha só, irmão, que o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, se eu estou temendo, se o medo está me paralisando, está me impedindo de fazer o que Deus tem me dirigido, me orientado, irmãos, se o medo está querendo me paralisar, é um sinal de que eu não estou voltado para Deus, ou não estou conectado com Deus. Eu tenho que me conectar com Ele. Em outras palavras, o medo está me dominando. Não é este o propósito de Deus. É um sinal que entre eu e Deus está tendo ali um obstáculo, colocando o inimigo, que é o medo. Eu não posso permitir. Eu tenho que me voltar para Deus, me unir com Deus, e esse medo vai ser lançado aqui à igreja. Diga glória a Deus. Então, quando você, irmão, que o medo querer te paralisar do que Deus está te concedendo, não permita. Diga amém, igreja. A Bíblia fala a respeito do rei Josafá, que veio um grande exército contra ele, irmão. Abra comigo lá em 2 Crônicas, capítulo de número 20, irmãos. Aqui a Bíblia demonstra isso que aconteceu com o rei Josafá, que o medo quis tomar conta dele, irmão, quis dominá-lo.
Segundo Crônicas, capítulo de número 20. Vamos ler, deixa eu ler o versículo 1 com você, e até o 3, que diz assim, ó, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1 diz assim, ó: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Ó o 3. Então Josafá, o que, irmãos? Temeu. Dá uma paradinha. Esse Josafá temeu, teve medo. Ele ficou com o quê? Com medo. Irmão, na hora o coração dele quis se abalar, estremecer, porque ele recebeu primeiro uma má notícia. Veio que o inimigo estava vindo com um grande exército contra ele. Na hora que ele ouviu essa notícia, ele ficou com medo. Prova duas coisas. Primeiro, que ele é ser humano. Josafá não era um ser, vamos dizer assim, um homem de ferro. Não, ele era um ser humano, e por isso ele teve medo. Mas a atitude de Josafá é que o que tem que ser a minha e a sua atitude. Que o Josafá não ficou com medo, ficou desesperado, irmão. Josafá não ficou com medo e começou a espernear, a chorar, a ficar de apavor. Não, ele teve medo. O versículo 3 ainda diz assim, ó: E pôs-se a buscar a quem? Ao Senhor, e apregoou jejum em todo o quê? O que Josafá fez? Ele se volta para quem? Lembra do 1 de João, capítulo 4, versículo 18? Que o amor lança fora todo o quê? Todo medo. Deus é amor. Então Josafá volta-se para Deus. Ele é o mesmo que ele se conecta com Deus, se liga com Deus, ele abraça, vamos dizer assim, uma fé verdadeira com Deus. Pronto. E o medo, pastor? Agora a presença de Deus lança fora o medo, irmão. O medo não vai te dominar mais. Daí o Josafá, ele fala com Deus, ele ora, Deus dá uma palavra, dizendo que nessa batalha não vai ter que pelejar e etc. Mas só que Deus falou para Josafá: olha, você deve se preparar, pega o seu exército e você vai ao encontro do inimigo. Preste atenção, aqui ele estava com medo. Agora que Deus fala com ele, que ele se volta para Deus, pronto, ele se fortifica em quem? Em Deus. Agora ele pode e ele vai ao encontro do inimigo. Irmão, se ele tivesse com medo ainda, será que ele iria ao encontro do inimigo? Não. Quando o Gideão reuniu os 32 mil homens, lembra disso? Que para libertar das mãos dos midianitas, que Deus falou. Aí Deus virou assim e disse assim: ô Gideão, manda que os tímidos e os medrosos voltam para casa. A Bíblia diz que 22 mil foram embora. 22 mil homens, irmão, mais de 2/3. 22 mil que eram medrosos, que esses aí obviamente nem adiantava ir para a batalha. No primeiro confronto, pronto, largaria tudo, saía correndo. É assim ou não é? E agora está aqui Josafá com medo, mas ele se volta para Deus. E lá no versículo de número 12, lê o versículo 12 comigo aí, você vai entender agora, ó, como tudo mudou a partir de Josafá ter voltado-se para Deus. O versículo 12 diz assim, ó: Ah, Deus nosso, porventura hoje julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que é que Josafá está dizendo? Deus vê essa grande multidão, nós não temos força contra eles, e nós não sabemos o que fazer, nós não temos uma estratégia, mas mesmo assim nós estamos indo ao encontro deles, não estamos olhando para o problema, estamos olhando para o Senhor. Em outras palavras, nós não vamos temer, porque não estamos sozinhos. Diga amém, igreja. E agora o resultado nós sabemos, irmão. Qual foi o resultado? Josafá, quando chegou no arraial dos inimigos, estavam todos eles mortos, corpos mortos. Josafá só teve o trabalho de ir lá e tomar ou pegar os despojos do inimigo, a riqueza do inimigo, e levou embora. Ele venceu essa batalha sem sequer ter que lutar. Porém, ele não deixou o medo controlar ele. Não deixe o medo impedir, atrapalhar e impedir você de alcançar o que Deus tem para você. Diga amém, igreja.
Lembra de Davi? Vamos voltar ao caso de Davi? Davi foi enfrentar Golias, nós sabemos do relato, irmão. Tá, como é que foi a batalha? O Davi, no dia que eu temer, confiarei no Senhor. Desceu no ribeiro, pegou 5 pedras e apenas uma pedrinha. Uma o quê? Pedrinha. Lançou na cabeça de Golias e ele caiu o quê? Por terra. O Davi pegou a espada dele, cortou a cabeça dele, pronto, acabou com Golias. Foi fácil ou difícil? Foi muito fácil. Mas vamos lá. Quando estava tendo ameaça, os homens com medo fugiram de diante de Golias, esconderam, e agora vê Golias caído por terra, Davi com a cabeça dele na mão. Muitos deles poderiam dizer o quê? Eu também o quê? Poderia o quê? Eu também poderia fazer isso. E por que não fez? Por causa do quê? Exatamente. Até poderia, mas o medo não deixou. Irmão, é assim que o inimigo às vezes rouba de mim, de você, grandes oportunidades, quando nós permitimos que o medo nos domina. Não permita, vá destemidamente, crendo e confiando em Deus, que Ele vai ser contigo nessa batalha, nessa jornada, nessa empreitada, nesse desafio. Diga glória a Deus. Davi, irmão, dá para a gente imaginar, quando Golias caiu, que Davi venceu a batalha, irmãos, aqueles homens devem ter ficado assim, rapaz, mas essa oportunidade era para quem? Era para mim. Nossa, por que eu não fui? Porque você deixou o medo de dominar. Já viu aquele ditado que diz? Vamos ver se você sabe, não sei se é ditado, sei lá. Depois da onça o quê? Morta, todos, não sabe não? Todos querem ser caçador. Depois que a onça está morta, irmão, não, eu também mato, é assim ou não é? Depois que Golias caiu, qualquer um diz, eu também derrubava ele de jeito, eu também acabava com a raça dele. Quer dizer, mas antes ninguém foi, porque o medo impediu. Não deixe o medo te impedir de você alcançar e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Diga glória a Deus, diga amém. Entenderam sim ou não? Então vamos ficar de pé, irmãos. Foi isso que Deus mandou falar para você. Eu não sei da tua vida, mas uma coisa eu sei, irmão. O medo, você não pode permitir que o medo te impeça de prosperar. Pastor, olha, às vezes eu sinto de Deus de fazer algo, de criar algo, de realizar algo, mas eu fico apreensivo, sabe? Irmão, não deixe esse medo te dominar. Pelo contrário, vá com a presença de Deus, faça o que precisa ser feito e o próprio Deus te abençoará. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças por este momento, por esse instante. E obrigado, meu Deus, pela tua santa e gloriosa palavra. Eu sei que é o Senhor falando aos nossos corações, é o Senhor, meu Deus, nos guiando, nos dirigindo, e em hipótese alguma, Pai, podemos permitir que o medo nos domine, que o medo nos escravize. Na verdade, o medo, meu Deus, é uma sugestão, uma ferramenta do diabo para impedir-nos de prosperar, para impedirmos de avançar, porque, meu Deus, normalmente, Pai, quando vem a oportunidade, quando chega algo para nós fazermos, meu Deus, o medo sempre vai querer nos paralisar, mas nós não seremos dominados pelo medo, nós não seremos governados pelo medo. Pelo contrário, meu Deus, nós confiaremos no Senhor, e na confiança no Senhor, ó Pai, que não estamos sozinhos, e se o Senhor é por nós, nada pode ser contra nós. Então destemidamente podemos levantar a cabeça e marcharmos firmemente, confiantemente, na certeza de que não estamos sozinhos. E, meu Deus, se tem algum mal, se algum impedimento, se tem alguma obra do inimigo tentando nos paralisar, seja em forma de medo, de amarração, não importa o que seja, nós usamos o teu poder e dizemos: mal fora da nossa vida, tira as mãos da nossa prosperidade, tira a mão do trabalho, do empreendimento, do comércio, do negócio, do ramo trabalhista, da função, da promoção dessa pessoa. Tire as suas mãos, demônio. Eu estou exigindo, eu estou mandando, eu estou ordenando. Você e toda a sua obra imunda, é você, demônio, que não deixa essa pessoa